Pessoal, bem-vindos a NeoLíder, Instituto de Desenvolvimento Humano. Estou aqui com Edson Saita, MBA Master Trainer. Tudo bem, Edson? Tudo Como ótimo, vai você, Cris? Olha, é enorme estar contigo novamente, Não, trazendo tanto esclarecimento para o nosso pessoal. Edson, hoje nós vamos falar um pouquinho dos estudantes, como que eles aprendem de maneiras diferentes. Você pode responder isso para o nosso internauta? Isso é muito interessante, Cris, porque através do perfil é possível identificar como que cada um prefere aprender. Então, assim, eu é um estudante que gosta de ter a clareza dos assuntos de modo mais objetivo, sintético, costuma fazer resumos mais precisos, ou é uma pessoa que precisa ser de mais recursos visuais, por exemplo, de repente experimentar situações diferentes para conseguir aprender melhor o conhecimento. Ou então fazer atividades em grupo, por exemplo, estudar em grupo, ou ver o benefício para as pessoas sobre aquele conhecimento, aquele aprendizado. Isso é muito importante, né? Porque geralmente as pessoas têm dificuldade em aprendizagem justamente porque não se conhece, né? Qual é a forma que ela pode acessar para melhorar essa aprendizagem, né? Sem dúvida, e assim, é lógico, depende muito do método de ensino de cada escola. Então, a ideia é que a gente consiga democratizar o processo de ensino através da adaptação do ensino, através da adaptação de cada preferência cerebral no estilo de ensino, para que a gente tenha um ensino whole brain, ou seja, que eu consiga conhecer, que o professor consiga identificar seu estilo de ensino, né? Então, se eu sou mais técnico, eu preciso me adaptar àquelas pessoas que têm a preferência por questões mais visuais, por experimentação, de repente um aspecto mais prático. Por exemplo, se eu estiver passando uma informação, como é que funciona um computador? Qual que é a diferença de processador, memória e HD? Eu vou precisar colocar não só uns dados técnicos, mas eu vou precisar, por exemplo, fazer uma analogia. Então, o HD seria como uma biblioteca. Qual que é o acervo? Quantos arquivos? Quantos livros eu consigo colocar nessa biblioteca? A memória seria o tamanho da mesa. Então, quantos livros eu consigo abrir ao mesmo tempo? E o processador seria, no caso, o bibliotecário ou bibliotecária, que com qual rapidez traria os livros para você. Também, exatamente. Então, assim, eu consigo dialogar de um modo que o meu interlocutor consiga compreender melhor. Olha que bacana, hein? O perfil determina, né, como a criança jovem aprende? Não, ele vai identificar qual é a tendência, e isso que é importante. A preferência geralmente não muda, mas como o cérebro está em processo de desenvolvimento, então, assim, as pesquisas indicam que 30% a 40% das preferências são inatas e 60% a 70% das preferências são adquiridas de acordo com as influências da sociedade, da família, de toda a experiência que a criança vai desenvolvendo, vai tendo ao longo do seu desenvolvimento. Então, no caso aí de crianças entre 9, 10 ou mesmo adolescentes já com 14, 15 anos, pode haver ainda alguma interferência aí alguma mudança no processo aí da definição das preferências cerebrais. Tá? Mas ele ajuda a identificar as preferências para que ela possa, talvez, se adaptar melhor, né, com diferentes questões ou buscar uma metodologia que seja mais adequada às suas preferências. Isso pode facilitar, esse trabalho pode facilitar os pais na questão de aprendizagem dos filhos, porque às vezes o filho está tendo uma dificuldade e o pai também não entende. Isso pode melhorar essa relação entre pais e filhos? Isso pode ajudar para que a pessoa, por exemplo, entenda como que uma criança que tem uma preferência mais visual, mais lúdica, um pensamento mais zigue-zague, como que ela pode de repente se concentrar melhor. Vou ter que utilizar elementos lúdicos, cores, de repente trabalhar com músicas, metáforas, algo do gênero, para que consiga trazer a criança, despertar o interesse da criança, né, para aquela tarefa. Cada um tem um modus operandi, né? E esse trabalho, pelo que eu vejo, facilita a compreensão
de cada pessoa como indivíduo e também do outro, né? Exatamente. Olha, é muito importante o trabalho de NBI. Bem, como o perfil IBI pode auxiliar nos estudos, então? É justamente isso, através da identificação do meu perfil, eu vou verificar se, no caso do perfil de cada estudante, se ele prefere trabalhar em equipe, se ele prefere trabalhar em grupos, se ele precisa ter, assim, temas que despertem a curiosidade, temas diferentes, né? Ou muito daquele exercício e se. Então, utilizar bastante a imaginação, a fantasia para Facilitar facilitar a aprendizagem, ou se, de repente, é um processo mais passo a passo, que existem crianças que precisam ter tudo muito bem organizado, muito bem delimitado, definido, tudo muito bem ordenado. Muito legal, né, pessoal? E quais as estratégias cada perfil pode utilizar, então? Bom, a gente tem aí algumas dicas para que você consiga desenvolver aí, desenvolver não digo, mas se articular melhor com outras preferências, não? Então, por exemplo, você pode pensar assim, como que você pode sintetizar essa matéria em uma frase? Olha que legal, né? Qual que é o objetivo principal desse conteúdo? Eu posso, de repente, trabalhar fazendo uma listagem dos principais assuntos. Ou então posso pensar futuramente como que a humanidade poderia se beneficiar através desse conteúdo, dessa matéria, né? Ou então pensar nos benefícios que essa matéria pode trazer para as pessoas. Na realidade, facilita como cada indivíduo pode aprender, não é isso? Aprender na íntegra, né? Porque como que ela aprende e também do lado do professor, como que ele pode se articular com os diferentes tipos de aprendizagem. Então serve para o professor também, né, Edson? Exatamente. Que é muito interessante o professor também ter esse conhecimento, até para interagir melhor com os alunos. Sem sombra né? de dúvidas. Exatamente. Uma ferramenta que ajuda no ensino, no processo de ensino e aprendizagem, tanto do lado do professor quanto do aluno. Bom, pessoal, é muita informação, né? E muita informação de ponta, né? Bastante bacana, porque a gente vai desenvolvendo, vai aprendendo coisas que a gente não imaginava que existia. Gratidão, Edson, honra enorme estar contigo. Obrigado, Cris, a honra é minha. Honra é toda nossa. Gratidão, pessoal. Até o próximo programa. Inscrevam-se aí.